Gênesis capítulo 40. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os dois sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com seus próprios significados. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os, e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho que tiveram. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó, e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó, e as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e, no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 41. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas, de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, eu ouvi falar a respeito de você, que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: no meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo.
E eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas, subiam outras vacas fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E, depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: o sonho de Faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto: pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimentos nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim, o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, o homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua 2ª carruagem, e clamavam diante dele: inclinem-se todos! Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, José ajuntou muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Gênesis capítulo 42.
Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: Por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: E se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra, era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: De onde vocês vêm? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, o outro já não existe. Então José lhes disse: É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões. E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma quando nos pedia e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: Não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falavam por meio de intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: Devolveram o meu dinheiro, está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: Que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: Somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, um já não existe e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim. Todas estas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse ao seu pai: O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: O meu filho não irá com vocês.
O irmão dele está morto e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. O livro dos Salmos, Salmo número 14. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. São corruptos e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há quem tenha entendimento, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se fossem pão e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria.